Amados irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, mais um dia na presença do Senhor, iniciando uma semana que rogamos a Deus que seja uma semana abençoada para nós, que de fato nós possamos perceber a ação de Deus constante, como ela tem sido na nossa vida. O texto que nós colocamos esta semana para reflexão no boletim diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago 1,3. O título é Estique a corda. Resumindo, é um texto que trata sobre provação e crescimento. Procura demonstrar o seguinte, que é através da provação, é através do enfrentamento do sofrimento que nós nos tornamos mais fortes. É mais ou menos o que acontece quando nós enfrentamos algum tipo de vírus, não é? Você é exposto e o seu corpo começa a combatê-lo. E aí o seu corpo fica mais forte para combater um próximo vírus semelhante, né? É mais ou menos assim que as vacinas agem. E Deus, na sua soberania, na sua graça, muitas vezes tem permitido que enfrentemos situações difíceis. E através dessas situações difíceis, a nossa fé é provada, o nosso caráter é provado, o nosso amor a Deus é confirmado e nos tornamos mais fortes, nos tornamos, pela mercê de Deus, mais fiéis. Crises são situações perigosas que oferecem oportunidade de crescimento. Não encare o sofrimento como uma ameaça de enterrar você, e sim como uma oportunidade para plantar você e fazer você frutificar. Deus está tornando você mais resistente, cooperando com o seu crescimento em meio aos dias difíceis da sua vida. Então, as dificuldades devem ser encaradas por nós como oportunidades de fortalecimento, oportunidades de crescimento. É fato que falando assim é mais fácil. É na hora do enfrentamento que a nossa fé é provada. Então, Deus ele nos convoca para caminharmos para além do discurso, para vivermos a nossa fé, para vivermos esta fé que Ele mesmo plantou em nosso coração. Então, estique a corda, lute, confie no Senhor e você terá a sua fé fortalecida. Essa é a nossa oração, essa é a promessa de Deus. Creia nisso, creia nas promessas de Deus e você vai enfrentar as dificuldades com maior galhardia, com mais coragem, com mais fé. Que o Senhor nos ajude nos momentos difíceis, porque nos fáceis, a ajuda de Deus é imprescindível sempre, mas nos fáceis, o nome já está dizendo, é mais fácil. Que Deus nos ajude nos tempos difíceis, a que a nossa fé seja aprovada e Ele nos ache vencedores através de Cristo. Com essa palavra, então, dou as boas-vindas a cada um dos irmãos presentes aqui, a você também que nos acompanha de casa, que a bênção do Senhor repouse sobre as suas vidas, sejam bem-vindos e que nós possamos ter momentos agradáveis na presença do Senhor e que o Senhor se digne de receber o nosso culto nessa noite. Vamos ficar em pé? E vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu grandioso nome. Nós Te exaltamos, nós louvamos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor, nós Te adoramos, ó Pai, como diz a palavra, na beleza da Tua santidade. O Senhor é tão grande, tão maravilhoso, imenso, incomparável. E mesmo assim, o Senhor está presente aqui nessa noite, no meio de nós, servos, humildes, pecadores, falhos, mas a Tua graça se derrama sobre nós. Por isso nós Te bendizemos, por isso nós Te louvamos, porque através da obra do Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos permite entrar nos santos dos santos da Tua presença. Nós Te adoramos, ó Pai, pelo Teu amor, nós Te adoramos
pela Tua graça, nós Te adoramos pela Tua bondade, nós Te adoramos pela Tua longanimidade, pela Tua misericórdia. Nós Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor, sendo Deus, não precisa de nós, e mesmo assim, o Senhor nos busca, o Senhor nos ampara, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor vem em nossa direção. Por isso nós Te bendizemos, por isso nós Te louvamos, por isso nós adoramos o Teu santo e glorioso nome. Nós Te agradecemos, ó Pai, nós Te louvamos, porque se nós estamos adorando aqui, a Tua palavra promete que Cristo intercede por nós, Cristo adora conosco, Cristo está no meio dos louvores, em cada oração, em cada louvor, em cada ato de culto, a cada momento que nós nos reunimos como Seu povo, Jesus Cristo está no nosso meio, no meio dos louvores, no meio da congregação. Enquanto eu oro aqui, o Teu Filho Jesus Cristo intercede por mim, intercede por nós, adora conosco, e por isso nós somos gratos, por isso nós Te louvamos, por isso nós Te adoramos, por essa incessante intercessão de Cristo no momento da adoração. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio maravilhoso que o Senhor nos dá, e por esse privilégio nós também Te bendizemos, nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque em quantas pessoas agora, Senhor, quantas estão afastadas de Ti, estão distantes do Senhor, sequer estão pensando no Senhor, e nós, o Senhor, de forma tão bondosa, nos trouxe até esse templo, colocou no nosso coração a disposição e a vontade de estarmos juntos aqui Te adorando. O Teu Espírito Santo não nos permitiu comer o pão da preguiça e ficarmos em casa. O Senhor nos trouxe até a Sua casa. Isso é um privilégio, por isso nós Te louvamos, por isso nós Te exaltamos. Enquanto tantas pessoas, mundo afora, não podem Te adorar, não podem se reunir, nós Te louvamos, porque o Senhor nos permite estar aqui de portas abertas, para Te bendizer e para Te exaltar. Louvado seja o Teu nome, Pai, por todas essas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso e maravilhoso. Recebe, Senhor, o nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite também a você, amado irmão, querido amigo, que também acompanha essa transmissão do culto desta noite aí da sua casa. Dando continuidade, irmãos, nesse mesmo espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, e ainda de pé, com reverência ao Senhor e à sua palavra, abramos a Bíblia nos Salmos de número 71, do verso 1 ao 24, vamos fazer essa leitura de modo alternado. O dirigente fará a leitura dos versos ímpares e os irmãos responderão com os versos pares. Dá um tempinho para que os irmãos em casa também possam encontrar o texto e eles também possam fazer essa leitura conosco. Salmo de número 71, todo o salmo, assim diz a palavra do Senhor. Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê Tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno Tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas Tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do Teu louvor,
e da tua glória continuamente. Não me rejeitas na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos. Dizendo: Deus os desamparou, perseguiu e prendeu, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em me socorrer. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e a canse, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se revela até os céus. Grandes coisas tem feitos, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma, que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração de confissão ao nosso Deus, pedir ao Senhor que seja misericordioso para conosco. Santo Deus, sublime Pai, Pai bendito, Pai de amor, Pai justo, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és grandioso, Tu és santo, Tu és perfeito, Deus. Nós te louvamos, Senhor, por esta noite, o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, para Te prestar um serviço. Agora a Tua igreja está aqui, Senhor, de pé diante de Ti, para Te suplicar, para Te clamar. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, ó Deus, as nossas iniquidades, Pai. Sede misericordioso, Senhor, para com o Teu povo, sede longânimo, sede benevolente, Deus. Pai, todos os dias, de alguma forma, nós reconhecemos que pecamos contra Ti e desta forma entristecemos o Teu Santo Espírito, que nos foi dado, que nos foi outorgado, que mora dentro de nós. Perdoa-nos, Pai, purifica-nos e verdadeiramente seremos limpos, Deus. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Ele que deu a sua própria vida, em expressão de amor, Senhor, por cada um de nós. É nesse sacrifício vivo e eficaz, Deus, que nós te rendemos graças, Senhor, e que nós confiamos a remissão e o perdão dos nossos pecados, Senhor. Muito obrigado, Pai, por podemos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela remissão dos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque nada merecemos, mas o Senhor nos concede tudo de maneira graciosa. Nós só temos a Te louvar, Deus, Te bendizer e Te agradecer, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, através do nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre este nome bendito que nós Te rogamos nesta noite e desde já Te agradecemos. Em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 136, Rocha Eterna. O teu sangue
Dando continuidade, irmãos, e mesmo assentado, mas ainda com toda a reverência a Deus e a sua palavra, vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez, ainda no livro de Salmos, agora o Salmo de número 66, do verso 1 ao verso 20. É o salmo que se encontra aí abaixo da sua liturgia, no seu boletim. Desta feita, nós faremos a leitura de forma uníssono, todos juntos, a uma só voz. Vamos aguardar para que os irmãos em casa possam também encontrar esse texto e junto com eles a gente faça essa leitura. Salmo de número 66, todos juntos. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprime as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocausto de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, imolarei novilhos com os cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos cantarei o que tem Ele feito por mim, minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido, e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos, que não tem nos rejeitado a oração. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Passo a oportunidade ao grupo de louvor e juntamente com eles vamos louvar ao nosso Deus. Graças e paz, irmãos. Amém? Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Todos
fiéis são tuas promessas pra mim. Palmas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existe
Dando continuidade, irmãos, nós vamos passar agora para um momento que também faz parte da nossa liturgia, que é o momento de entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você que nos visita na noite de hoje, de forma alguma, hipótese nenhuma, sinta-se constrangido com esse momento. É um momento, como dissemos anteriormente, faz parte da nossa liturgia. É o momento pelo qual
os irmãos podem expressar a sua gratidão a Deus pela fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Enquanto nós louvamos o hino de número 135, Mais de Cristo, está aí ao lado da sua liturgia, os irmãos poderão devolver os seus dízimos e trazer as suas ofertas. Queremos agradecer, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, Pai, depositado aqui em Tua casa. Em nome de Jesus, Senhor, venha estar abençoando a vida de cada irmão aqui nesta noite, meu Deus. Senhor, cuide de nossas vidas. Senhor, continue, Pai, fazendo prosperar a vida de cada um aqui nesta noite, Pai. A vida dessa igreja também financeiramente. Senhor, venha estar abrindo os corações de todos os irmãos. Amém. Para estar sempre, meu Deus, disposto, Pai, a estar participando desse momento, a participar da Tua igreja. Que é para poder, para o crescimento da Tua obra, o crescimento dessa igreja, para mais pessoas estar reconhecendo e conhecendo a Jesus Cristo como verdadeiro Salvador. Tudo entregue em Tuas mãos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és grande. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ter o nosso momento de oração agora, de intercessão. Nós vamos orar, vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos. Um deles, todos os cultos, todos os nossos momentos que nos encontramos na igreja, nós temos reservado um tempo para agradecer a Deus pelos nossos 50 anos. Então, se você esqueceu de orar essa semana, comecemos a semana agradecendo a Deus 50 anos que estamos aqui, né, no bairro Industrial. Esse ano completamos. Então, agradeça a Deus por isso. Tem sido também recorrente aqui nos nossos momentos de oração, de culto, nós estarmos orando pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, especialmente pensando neste ano eleitoral, ano em que precisamos escolher governantes, escolher representantes do Poder Legislativo. Então, coloque tudo isso diante do Senhor, peça a Deus sabedoria para escolher aqueles que, pelo menos do seu maneira de pensar, melhor se encaixe naquilo que será melhor para o Brasil, para o Estado, para a sua cidade. Pede orientação a Deus, sabedoria, para votar de forma consciente. Tá? Então, cristãos, precisamos participar disso, principalmente orando, colocando a nossa nação diante do Senhor. Esse é um motivo de oração também. Vamos orar, e eu peço a vocês, amados irmãos, que façam isso sempre, colocar o nosso reverendo Marcos, missionário ao qual nós apoiamos, não é? Está na sua iminência de ir para Nova Zelândia, agora, né, nesses próximos dias, aí, até agosto, e o último está numa batalha muito grande, porque as coisas ficaram muito caras, muito complicado, muito complexo, né? A própria pandemia dificultou. Se não fosse a pandemia, ele já estaria.
e dificultou e aumentou muito os custos, as exigências para as pessoas adentrarem nos países, apesar de estar um pouquinho mais leve agora, mas em termos de custos aumentou bastante. Então, vamos orar por eles, tá? Se você puder e quiser ajudar, no grupo da igreja tem lá já tem uma postagem lá que você pode fazê-lo, né? Então você pode fazer isso. Mas às vezes você não tem a condição financeira, mas orar você pode, né? Orar é bom que é gratuito, né? E é gratuito e é algo muito melhor do que finanças, né? Eu mesmo prefiro que você ore por mim todos os dias do que você me dê dinheiro, né? Todo mundo precisa de um pouquinho de dinheiro, né? Para resolver seus problemas. Mas eu prefiro muito mais a sua oração. Que você possa orar, por exemplo, pela minha vida, pelo ministério, pela minha família. Se você fizer isso por mim, vai ser uma bênção para mim e para você também. Então, coloco o pastor Marcos e a sua família, e especialmente esse desafio último, né? O levantar 100 mil reais não é uma coisa fácil, tá? Então, você esteja orando por eles, tá certo? Não sei se tem algum pedido, se alguém que está hoje aqui tem um pedido especial para colocar agora diante do Senhor, faça isso. Tem alguém algum pedido especial, específico? Diga. Paula e família, não é? Não é a nossa Paula? É outra Paula. Ah, certo. Então é sua irmã Paula, de Keila. Vamos orar pela Paula e pela família dela, tá bom? Coloca essa pessoa, esse nome diante do Senhor agora. Mais algum pedido você quer colocar? A Lei, vamos orar pela nossa querida irmã Lei, não é? Pela saúde dela especialmente, que o Senhor possa fortalecer. Se você estiver me assistindo, irmã Alessandra, não esquecemos de você, sempre estamos lembrando, que o Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça a sua saúde. Vamos estar orando pela Alessandra também agora. Mais alguém? Mais algum motivo de oração? Não? Pronto, a família da irmã Creuza, coloca também a família da irmã Creuza na sua oração agora. Nós vamos nos ajoelhar diante do Senhor? Oi. Não. Bebezinho? Arthur. Está na UTI, é? É de quem esse bebê? Sua família? Então vamos orar pelo pequeno Arthur. Nasceu e já começou lutando. Que Deus possa cuidar dele, né? Que Deus possa fortalecê-lo. Então, orar pelo Arthur, está enfrentando já, nos primeiros momentos de vida, a luta pela vida lá na UTI. Que Deus possa guardar, abençoar, salvar essa criança. Que ele possa sair, crescer. Quem sabe um dia a gente vê o Arthur entrando aqui, correndo, aqui no meio da igreja. Entendeu? A gente está com uma safra de figurinhas. Todo domingo eu me alegro com esses meninos aqui, né? Quem sabe a gente vê um dia o Arthur aqui. Já estou pedindo a Deus para curar e ainda trazer ele para cá também, para fazer uma visita para a gente. Vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem? Depois de alguns momentos, o nosso irmão Sebíades vem aqui fazer uma oração por nós. Oremos. Santo, 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 Senhor eterno, Criador dos céus e da terra, aquele a que ninguém deve, aquele que não precisou de ajuda para criar todo o universo,
aquele que não precisou de conselho para tomar suas decisões. Senhor da guerra, Senhor de todas as criaturas, aqueles que nos sustenta dia a dia, e por isso agradecemos. Queremos agradecer por Cristo Jesus em nossas vidas, que nos trouxe a salvação, que nos trouxe a graça, que nos trouxe a maravilhosa graça da salvação em Ti, e que podemos hoje viver e usufruir. Muito obrigado pelo país que estamos, Senhor, apesar de todas as dificuldades, porque aqui nós podemos ainda livremente cultuar-te, ainda podemos que de forma cautelosa falar do Teu nome, ainda podemos pegar e dizer que somos cristãos. Queremos pedir pelos enfermos da Tua casa, em especial pelo Arthur, que já começa a vida disputando a necessidade junto aos outros e também para se recuperar. Seja com ele, dá a ele segundo a Tua medida, e Tu tem os propósitos e as medidas para ele. Faz-o crescer, Senhor, faz-o prosperar em Teu nome, e como o pastor mesmo falou, que em outrora possamos vê-lo aqui, correndo e glorificando o Teu nome. Muito obrigado pelos 50 anos da Tua casa, dessa porção do povo aqui em Sergipe, da Igreja Ebenezer. Nos permite estar aqui durante 50 anos, proclamando o Teu nome, trazendo o conhecimento do cristianismo e nos fazendo prosperar. Muito obrigado, Senhor, seja conosco. Até prepara para nós no dia do aniversário e todo o tempo, para que seja não só uma grande festa, mas um testemunho da obra que nós fazemos aqui. Pai Santo, seja com o pastor Marcos. Sabemos que quão caro ficou e a situação que é para levar. Nós falamos 100 mil reais, mas é até valor pequeno dentro do que ele precisa, e nós precisamos fornecer muito mais. Senhor, seja com ele, porque ele vai precisar de muita força, não só de recursos, mas de muita força. Vai precisar de Ti e do Teu Espírito para poder levar o Evangelho aonde ele está indo. País duro, de dura cerviz, país que não acredita no Teu nome, país que virou as costas para o Teu nome, mas que precisa, como por qualquer outro, na Tua misericórdia, ser restabelecido, ouvir as Tuas palavras. Sabemos, Senhor, que a Tua volta é breve, e só depende do último dos escolhidos ser chamado para a Tua salvação. Ou seja, assim que o último for convertido, o último que Tu escolheste para estar no céu, nós poderemos ver o Teu nome, ver a Tua glória, sabermos que vamos também juntos. Ó Maranata, Senhor, ora vem o Senhor Jesus. Pai Santo e misericordioso, Te agradecemos por nossas vidas, Te agradecemos por tantas graças que nós temos recebido. Não somos dignos de chegar ao Teu pés, nem para agradecer, mas em Cristo Jesus nos prostramos a Teus pés e agradecemos. E por Cristo Jesus, amém. Amados irmãos, vamos ficar em pé. Vamos abrir a palavra do Senhor de forma reverente, capítulo 5 de Oséias, a partir do versículo 15. E vamos ler até o versículo 11 do capítulo 6. Livro do profeta Oséias, capítulo 5, versículo 15, e depois o capítulo 6. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz.
pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel será contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Abre, Senhor, os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Estou percebendo que está todo mundo, assim como o pastor, né? Com um pigarrozinho na garganta, uma tossezinha insistente. Por favor, viu? Não precisa se envergonhar com isso. Se a gente está num momento agora, né? Que o nariz espirra. Já aconteceu com você? Você está no lugar, dá uma vontade de espirrar. Aí você tapa o nariz, dói a cabeça, mas não espirra. Que é para ninguém olhar para você. Aqui, eu quero dizer para você, por favor, não precisa se constranger com isso. A gente está num tempozinho frio, não é? Tal, a gripe está por aí, essas questões aí respiratórias, não é? Então, precisa tossir, precisa qualquer coisinha, pode botar, faz o que já faz. Coloca a mão, coloca o quê, tosse. Ninguém vai ficar assustado com isso, tá bom? Pode ficar tranquilo. E o engraçado é o seguinte, quando um tosse, dá vontade, né? Já percebeu? Não é? Moacir deu uma tossidinha aqui, eu já fiquei também com vontade de tossir. Olha, estou falando? Olha, estou dizendo, pecador. Só de falar, né? Só de ouvir tua voz, já... Muito bem. Pigarros à parte, a gente hoje concluiu, na nossa escola bíblica dominical, uma revista que, para mim, pelo menos, como professor, foi muito útil. Eu revisitei muitos assuntos, muitos temas, e todas as vezes que a gente estuda um pouco da palavra do Senhor, sobre a estrutura dela, sobre como Deus, Ele se revela, isso me enche de alegria, não é? Especialmente hoje, pela manhã, nós estudamos sobre o profeta Oséias, como sendo um dos profetas menores, não é? E, ao olhar estudar o estudo dos profetas menores, nós percebemos que um dos temas recorrentes dos profetas menores tem a ver com a quebra da aliança, tem a ver com o afastamento do povo de Israel em relação à aliança. O profeta Oséias, de forma específica, ele foi um profeta que foi enviado por Deus para falar mais diretamente ao reino de Israel. Vocês sabem que, do ponto de vista histórico, chegou um momento em que houve uma briga, né? E houve uma separação. 10 tribos formaram o reino do norte, o reino de Israel. 2 tribos formaram o reino de Judá, não é? O fato é que, no final das coisas, o reino de Israel sempre foi mais infiel do que o reino de Judá. Os textos, os livros dos reis, das crônicas, as próprias falas dos profetas, Deus, claro que o reino de Judá também teve profetas e teve momentos difíceis, mas quando a gente vai analisar a palavra do Senhor, a história, a gente percebe que Deus ele teve que tratar muito mais com relação ao povo de Israel. Oséias foi um desses profetas que Deus enviou para tratar com a nação de Israel. E é um profeta interessante, porque Deus, ele fez uma coisa com Oséias. Oséias, ele não apenas anunciou a palavra de Deus, ele não apenas pregou sobre o amor de Deus, mas Deus pegou a vida de Oséias e a sua família para servir de metáfora, de exemplo do amor de Deus. Então, Oséias, ele termina casando com uma prostituta, e Deus vai dizer, olha, é porque Israel se prostituiu, é porque Israel se afastou. Então, mas mesmo assim, Oséias casa com ela, ou seja, a mulher Gomer de Oséias, é o nome dela, um nome interessante, né? Gomer, ela foi uma mulher que vivia na vida, como se diz assim, e mesmo assim,
Oséias foi lá, amou, casou, teve filhos. Os filhos de Oséias, cada nome dos filhos de Oséias era uma fala de Deus, era um aviso de Deus em relação ao que estava se passando com a nação de Israel. Um dos nomes da sua filha era desfavorecida, porque a nação de Israel perderia o favor de Deus. Olha só que tremendo isso. Então, Israel, então, era representada pela esposa prostituta, mas que foi restaurada. O que é interessante, e a gente até passou um videozinho hoje pela manhã, não é? Quem estava aqui assistiu, não é? A pessoa, lá no capítulo 3, pegou um texto lá, não é? Vai e ama a mulher do seu amigo, adúltera. Só que alguém aí, né, um dito pastor, há 15 anos atrás, pegou esse texto e leu assim: vai, pega a mulher do teu amigo e adultera. E resolveu então que ele e essa mulher poderiam adulterar, porque Deus mandou na palavra. É a falta de conhecimento, na verdade, do que a Bíblia revela. Então, o que está acontecendo ali, quando Deus dá essa ordem, olha, perdoa a sua esposa, porque Gomer já tinha traído ele. Então, mesmo sendo alcançada, mesmo sendo resgatada, amada, tendo filhos, ela ainda volta às práticas de prostituição. A representação ali é do amor de Deus pelo seu povo, que apesar do seu pecado, do seu afastamento, é resgatado por Deus, é amado por Deus, é abençoado por Deus, e mesmo assim a nação de Israel procura a idolatria, procura o pecado. E o que é que Deus faz? Demonstra misericórdia e vai em busca de Israel. No capítulo 5, a partir do versículo 15 e em todo o capítulo 6, talvez na sua Bíblia, exatamente em cima tem um títulozinho, e o título na minha é Conversão Insincera. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que Deus nos chamou para mudar a nossa vida. Frequentar uma igreja, ter uma religião, é algo que qualquer um pode ter. Se você quiser escolher uma igreja, se você quiser escolher uma religião qualquer no Brasil, uma rápida caminhada em qualquer bairro da cidade, você vai achar igreja, você vai achar liturgia, você vai achar doutrinas, você vai achar lugares para o gosto, não é? Se você quiser frequentar uma igreja que pareça uma boate, porque você gosta de boate, vai ter várias por aí. Se você quer ter uma igreja em que todo mundo fica o tempo todo pulando, você vai achar também. Se você quer achar uma igreja também que ensina a palavra de Deus, vai ter para você também. Se você quer uma igreja que só pensa em eventos, só pensa em coisas grandiosas, é festa o tempo inteiro, é música o tempo inteiro, é isso que você quer, se é isso, você pode escolher qualquer igreja, qualquer religião. Mas do ponto de vista de Deus, o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida, na vida de qualquer pessoa, é se você de fato foi convertido pelo Senhor. Porque frequentar uma igreja, ter uma religião, não figura entre os elementos que constituem a salvação de uma pessoa. Óbvio, pastor, mas então significa que eu não preciso frequentar a igreja? Não, você precisa. Então não preciso ter uma religião? Sim, você precisa. E essa religião que falamos é o cristianismo. Mas o que eu quero diferenciar aqui é que você pode frequentar uma igreja, você pode ter uma religião e, na verdade, não ser convertido. Ter uma conversão insincera, ter uma conversão superficial, ter uma falsa conversão, em outras palavras. Então, como a gente pode perceber, como a gente pode identificar sinais que possam revelar, como a gente pode observar os perigos de uma falsa conversão? Então, observe, mas pastor, aqui o senhor é o pastor da igreja, nós somos as suas ovelhas, por que então falar de uma falsa conversão para nós? Por que então falar de uma falsa conversão, ou de uma conversão insincera para nós? Como pode ser isso? E quero lembrar-vos que esse texto foi escrito para a nação de Israel. Aqui,
apesar de estar se falando de conversão, está se falando de relação com Deus, não é um texto, não é uma palavra profética para ímpios. Também é para ímpios, mas ela não foi dirigida para as nações que não conheciam a Deus. Foi uma palavra do profeta Oséias para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então, se o profeta Oséias, lá naquela época, próximo de 722 a.C., tinha essa mensagem para o povo de Israel, e uma das coisas que nós aprendemos hoje pela manhã é que a mensagem dos profetas menores, ela é atualíssima para nós hoje, porque, como veremos agora, muito do que acontecia em Israel pode também acontecer na nossa vida. Pode acontecer no desenvolvimento e no desenrolar das ações da nossa igreja, se nós não tomarmos cuidado de observar e seguir a Deus como Ele quer. Então, vamos ver aqui alguns pontos, né? Alguns sinais e alguns perigos que essa conversão falsa, que essa conversão superficial, que essa conversão não sincera pode trazer. Primeira coisa, está no versículo 15. Veja assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo... Aí começa o versículo 6, fiquem com o texto aberto, mas me acompanhem. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Veja, quando a gente lê o texto, o capítulo 5, versículo 15, e o capítulo 6, versículo 1, a gente percebe que Deus espera de nós uma conversão verdadeira. Ele diz: irei e voltarei até que se reconheçam culpados. Uma das marcas da falsa religião, uma das marcas de uma religiosidade apenas superficial, é quando essa religião não provoca no coração daqueles que a praticam o reconhecimento da sua culpa. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo complexo em que, inclusive, os críticos do cristianismo falam contra a igreja, dizendo que o cristianismo é uma religião que oprime. O cristianismo é uma religião que coloca culpa. O cristianismo é uma religião que quer amedrontar as pessoas. O cristianismo quer conduzir a vida das pessoas pelo medo. Quantas vezes eu já li isso em críticos do cristianismo? Quantas vezes eu já ouvi nos discursos dos chamados filósofos de internet, alguns deles reconhecidos como sendo famosos, né? Coisa mais fácil é ser filósofo no Brasil. Você fala 2, 3 palavras difíceis, faz alguma comparação interessante e as pessoas fazem: oh, que sabedoria. As pessoas têm pouca profundidade para perceber o que está por trás dos discursos. E aí é fácil falar que o cristianismo é uma religião que quer oprimir. Palavra da moda. Mas veja, o fato é que João Batista, para falar dos profetas mais próximos de nós, a pregação de João Batista era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí você via João Batista e falar do pecado do rei, e falar do pecado do povo. Vocês precisam mudar. Ou vocês se arrependem, ou vocês serão condenados. Você vê Jesus, olha para os fariseus, olha para os ímpios de sua época e diz: raça de víboras. Aí você vê Jesus pregando e dizendo: vocês precisam se arrepender, vocês precisam crer, vocês precisam mudar de vida. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus pregou e falou muito mais a respeito do inferno do que a respeito do céu. Ele sempre levantava o questionamento: cuidado, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas os críticos do cristianismo querem dizer que
é uma religião que quer oprimir, que quer colocar medo. Não. É esclarecer o fato de que se ficarmos longe de Deus, o nosso destino final é a perdição. Então, o que Deus quer do seu povo é uma conversão verdadeira. Por isso, Oséias diz assim: eu irei e voltarei até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Porque, na verdade, o que acontece é que ninguém busca a Deus se não se perceber pecador primeiro. Isso é que faz com que a maioria dos seus amigos, a maioria das pessoas que você conhece, não querem contas com Deus, não querem contas com o Evangelho, não querem contas com Jesus, porque para eles, a vida deles está muito bem, está perfeita, está tudo ok. É como a necessidade de um médico. O que é que acontece conosco? Enquanto não doer, enquanto a gente não for prostrado, enquanto a gente não entender que estamos adoentados, o que é que a gente faz? A gente fica em casa. A gente não quer ir para o médico. A gente só vai no médico. É difícil a gente ir de forma preventiva. As irmãs, as mulheres ainda têm uma predisposição melhor para isso. Mas, via de regra, só vamos ao médico quando estamos, de fato, adoentados e prostrados. Quando reconhecemos a dor. Espiritualmente falando, é semelhante. Para que nós busquemos a Deus, é necessário que nós nos percebamos culpados, pecadores. E percebendo-se assim, nós iremos nos arrepender. E aí a grande questão aqui é que o povo de Israel estava tendo um arrependimento superficial. Um arrependimento que era apenas assim por cima. Era um arrependimento que não resistia às questões mais importantes da vida. Veja, Israel, quando ele começa a falar, ele diz: olha, vocês se reconhecerão culpados, busquem a minha face, estando angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, tornemos para o Senhor. Coisa boa, não é? Então, aquela convocação, vamos voltar para o Senhor. Esse tornar aqui, vinde, tornemos ao Senhor, vinde, voltemos ao Senhor. Estamos indo nessa direção, então agora vamos voltar para o Senhor. Torne a voz, né? Menino, torne aqui, né? A gente não ouviu mamãe falar isso, né? Menino, não torne a fazer outra, não vai fazer de novo. Então, aqui é o retrato da conversão. Talvez aqui fosse o momento da gente comemorar, que bênção. Israel se converteu, que bênção. Eles resolveram voltar para o Senhor. Mas veja, como é essa conversão de Israel? Olha só. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Observe. Israel, eles queriam se livrar das consequências do pecado e não do pecado. Observe que o choro de Israel aqui não é assim: vinde, tornemos ao Senhor e não pequemos mais. Vinde, voltemos para o Senhor e vamos adorá-lo, vamos obedecê-lo, vamos viver para Ele. Não, vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, aí Ele vai nos sarar. Ele fez a ferida e Ele vai curar, Ele vai ligar, né? Ele vai dar ponto, né? A ideia é essa: Ele fez a ferida, Ele vai pontuar, Ele vai ligar, Ele vai dar ponto. E 2 dias depois Ele já vai nos dar a força, Ele vai nos revigorar. E no 3º dia a gente vai viver. Eu até dizia hoje pela manhã, veja, 3 dias, né? Uma referência à ressurreição. Mas a questão que eu quero trazer aqui é essa superficialidade do povo de Deus. Nós até reconhecemos o pecado. Eu tenho certeza. Se eu pergunto aqui, meus amados irmãos, vocês se reconhecem pecadores? Todos aqui, do ponto de vista da teologia, do que aprenderam, o que têm aprendido, vão dizer: sim, pastor, nós somos pecadores.
Vocês precisam de Jesus como Salvador? Vocês vão dizer, sim, eu preciso, eu já recebi Jesus como Salvador. Mas o grande problema é quando nós, da mesma maneira de Israel, nos concentramos apenas nas benesses que isso traz. E deixamos de perceber que a conversão deve gerar em nós ações diretas que possam demonstrar esse arrependimento. O povo de Israel queria se livrar das consequências do pecado e não do pecado. Era por isso que constantemente eles vinham, choravam e voltavam, e Deus salvava, e daqui a pouco eles tornavam de novo para o pecado. Ele queria mais as bênçãos do que o Deus das bênçãos. Veja, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que bênção esse texto. Esse texto assim isolado, sem entendermos o contexto, a vida de Israel, a maneira como esse povo era desobediente a Deus. É um texto maravilhoso, que coisa boa a gente dizer, vamos conhecer, vamos correr, vamos prosseguir em conhecer o Senhor. Como a alva, ou seja, como amanhã, né, como o dia, a sua vinda é certa. Todo dia o sol nasce, é certo, ele vai vir. Agora veja, o que eles esperavam? Descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A ideia aqui, quando a gente fala de chuva serôdia que rega a terra, é as benesses que essa chuva traz. Então, Israel era um país, naquela época, agrícola, né? Era isso que eles faziam, né? Então, eles estavam dizendo assim, olha, vamos correr, vamos até Deus, porque Ele vai mandar chuva para a gente. E aí a gente vai ter plantas. E aí a gente vai ter frutos, e aí a gente vai colher, e aí a gente vai receber coisas. É errado, irmãos, a gente pedir ao Senhor que Ele nos abençoe? Não. É errado a gente pedir ao Senhor que o fruto do nosso trabalho traga boas coisas para nós, para a nossa família? Não. Mas a questão aqui é que, conhecendo a história, conhecendo esse povo para o qual o profeta está falando, percebemos claramente no desenrolar dos fatos que esse era um povo que não estava preocupado com a presença de Deus, estava preocupado com as bênçãos que Deus poderia dar. Não estava preocupado em parar de pecar para agradar a Deus, mas estava preocupado em parar de pecar para que o castigo pudesse não acontecer. E isso é um arrependimento superficial. Isso não é o arrependimento que Deus espera de forma completa para cada um de nós. O que é que isso tem a ver com a gente? Como tem sido o seu arrependimento diante de Deus? Todos os cultos, irmãos. Às vezes, a gente que faz a liturgia, não é? Tem uma lógica na nossa liturgia. Tem uma lógica. Você vai nas igrejas presbiterianas, algumas não têm, não colocam assim como na Ebenezer os nomes, mas a sequência do culto é praticamente a mesma. Tem sempre um momento de contrição. Tem sempre um momento de arrependimento de pecados. A minha pergunta para mim mesmo e para você é: o que esse momento tem significado? É só uma parte litúrgica do culto? É só um momento que você, Senhor, perdoa os meus pecados, porque senão eu vou sofrer? Ou você de fato sofre, não com as consequências do pecado, mas sofre pelo pecado em si? Sofre de vergonha porque tem se afastado de Deus? Dói pecar na sua vida e por isso você quer se livrar disso. Quando você, no final da oração de confissão, como fizemos hoje, que você diz amém, é um amém real, verdadeiro, sincero, ou é apenas algo da liturgia do culto, porque está escrito no boletim da igreja? A fala do profeta Oséias é uma fala muito dura, como eram as falas dos profetas, porque Deus se interessa em corrigir e restaurar o seu povo.
E nós precisamos, como povo de Deus, não cair nos mesmos males, nos mesmos erros. Um outro detalhe que a gente precisa observar é a inconstância do amor desse povo para com Deus. Veja o versículo 4. Eu não sei se vocês perceberam na leitura, eu queria que você lesse agora comigo. Como é triste isso. Eu fico pensando assim, se eu como marido, vamos pensar aqui que Deus, quando falou com o povo de Israel, Ele estava pensando, Israel é minha esposa e eu sou o marido. Eu vou ler agora com você. Leia, se coloque no lugar de Deus e pense assim, se a sua esposa, você que é homem, você dissesse isso do amor dela, e se você que e você mulher que é esposa, se você ao ler, o amor do seu marido fosse assim, qual é o seu sentimento? Não sei se eu me fiz entender, que às vezes eu complico, né? Vamos ler? Veja. Que te farei, é para ler comigo. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Deus, eu fico imaginando, se eu olhasse para Márcia, minha querida esposa, e dissesse que, eu olhasse para ela e dissesse, minha filha, o seu amor é como a nuvem, o seu amor é como o orvalho da manhã, que cedo passa. Se ela tivesse varrendo a casa, a vassourada ia comer no centro, né? Que tristeza, irmãos. Você já pensou quando um marido olha para a esposa e pensa, é o amor que ela tem por mim? Quando a esposa olha para o marido e pensa, que amor é esse? Que amor frágil é esse? O que é uma nuvem, irmãos? A nuvem passa. Uma das características da nuvem, toda a música de nuvem é aquela nuvem que passa, né? É a nuvem passageira. Tudo de nuvem passa. A nuvem é inconstante. Você olha para a nuvem, baixou aqui, olhou de novo, já mudou a nuvem de lugar, já diminuiu, já está em outro lugar, já se desfez. Como é o orvalho da manhã? Quem morou em um lugar mais que tem, aqui na cidade a gente não vê orvalho, né? Mas já morei em lugares que você, quando acordava de manhã, você ia no quintal, aí você molhava o pé na plantinha, bonitinho. 15 minutos depois, quando o sol saía, tudo sequinho. É assim. Você gostaria que o seu marido, que a sua esposa tivesse um amor assim? Que passasse, que até molhasse, mas rapidinho se esvanecesse, que fosse até bonito como uma nuvem, mas também rapidamente se desvanecesse. Eu fico pensando, Deus colocando no coração do profeta essas palavras, o vosso amor é como uma nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Que amor inconstante é esse? Deus estava olhando para o coração do seu povo, Deus estava sondando o coração do seu povo e viu que as palavras deles não eram sinceras. Essa questão, vamos nos arrepender, Deus vai nos sarar, é isso e tal, não era verdade. O povo estava falando e Deus dizendo assim, o amor de vocês é passageiro, é como uma nuvem. Que inconstante era o povo de Deus. Ele não quer que o nosso relacionamento com Ele seja construído de palavras bonitas e de rituais vazios. Porque, como eu disse, o texto é lindo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda é certa, Ele vai descer sobre nós como chuva. Olha, chega a dar, a gente se alegra com isso, que coisa maravilhosa. Aí Deus imediatamente diz, eu não sei o que é que eu faço com vocês. Porque depois de uma fala dessa, era para Deus dizer, que bênção, que bom que vocês se arrependeram, vamos fazer uma festa.
Não, a palavra imediata de Deus é: o que é que eu faço com vocês? Porque o vosso amor é passageiro, o vosso amor é como a nuvem, o vosso amor é como o orvalho. O amor que Deus quer, o relacionamento que Deus quer com Ele, é um relacionamento que vai para além da liturgia, que vai para além da oração que nós fazemos em público, que vai para além do levantar as mãos, que vai para além do pulo, que vai para além da emoção. Quando Deus fala através de Samuel, está lá em 1 Samuel capítulo 15, eu queria que você pudesse, deixa marcado e vamos lá comigo. 1 Samuel capítulo 15. Deixa eu ver aqui. 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 23. Desculpe, a partir do versículo 22. Primeira Samuel 15, 22. Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como idolatria, e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Palavra dura para o rei Saul, porque ele resolveu oferecer algo a Deus maravilhoso, um grande sacrifício, dizendo assim: nós amamos a Deus, olha que sacrifício grandioso. Aí Deus disse para ele: isso não serve para mim, isso não serve para mim. E é interessante que essa atitude de Saul se repete na vida do povo de Israel várias vezes, e, irmãos, e às vezes se repete na nossa. Quantas vezes o nosso amor por Deus parece uma nuvem, qualquer ventinho dispersa. Quantas vezes o nosso sentimento, né, que Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te busco, cantamos nesse instante, eu te busco, eu te amo, eu te busco, eu te amo, aí vem um probleminha, aí vem uma perseguição, aí vem um sofrimento, aí esse amor parece que secou como orvalho. A inconstância, sinal de conversão superficial. Capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É o culto fingido. Quando você parte de um arrependimento superficial, passa por um amor inconstante, isso vai cair num culto fingido, num culto falso, numa liturgia farisaica apenas. É terrível isso. E talvez você olhe e diga assim: pastor, mas isso foi lá com Israel, isso foi problema de Israel. Realmente, problema de Israel. Mas será que muitas vezes nós não passamos por isso? Não havia conexão entre o culto e a vida. Israel era fã de fazer isso, querer substituir o verdadeiro relacionamento de Deus pela religiosidade. O que Deus quer de nós é um quebrantamento verdadeiro. Muitas vezes a gente faz como Israel, quer substituir a piedade pela religiosidade, substituir o quebrantamento pelo desempenho. Então a gente tem coisas para fazer na igreja, a gente trabalha nas coisas da igreja, a gente faz, participa, mas sim, é de verdade mesmo, ou é uma atitude ativista? O amor verdadeiro por rituais belíssimos. Gente, o que a gente puder fazer no culto para fazê-lo o mais bonito possível, Deus se agrada, desde que não seja fingido. Se a gente puder ter os melhores instrumentos, os melhores instrumentistas, se a gente puder ter os melhores equipamentos, o melhor lugar,
Se o pastor puder vestir a melhor roupa que ele tem, se a gente puder ter o púlpito mais bonito, tudo do bom e do melhor para oferecer a Deus, glórias ao nome do Senhor. Mas nada disso substitui a adoração verdadeira e sincera. O principal e talvez o centro que fazia com que Israel passasse por essas questões está no versículo 7. Leia comigo. Mas eles transgrediram a aliança. Como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Lembra que estudamos pela manhã que um dos temas dos profetas menores é a questão da transgressão da aliança? Então Osés está aqui chamando, demonstrando, mostrando. Israel quebrou a aliança com Deus. Israel foi atrás de falsos deuses. Israel foi atrás da idolatria. Irmãos, e sabe uma coisa interessante para a gente pensar aqui? É que Oséias, ele está pregando lá para o final do reino do rei Jeroboão II. E esse período da história de Israel foi o período em que Israel vivenciava o melhor momento econômico. Jeroboão ele reinou por muito tempo. Quando alguém consegue reinar por muito tempo, é porque as coisas estão boas. Não tem guerra, não tem invasão, não tem crescimento econômico, não tem revoltas. Então o rei vai ficando. Então, o povo, do ponto de vista da economia, do ponto de vista dos relacionamentos internacionais, Israel estava no auge. Mas é interessante, quanto mais Israel estava bem, mais ele se afastava dos caminhos de Deus. É impressionante isso. E aí Oséias é levantado pelo Senhor para mostrar a Israel que o fato de estar tudo bem economicamente, está tudo bem politicamente, está tudo bem com a nação, aí bem a gente bota uma aspa bem grande, não significava que Deus estava se agradando deles. Então a palavra do profeta é: eles transgrediram a aliança como Adão. Abandonar a Deus para viver na prática do pecado é infidelidade, é traição. Por isso que o profeta Oséias casa com uma prostituta, com alguém que é infiel, e essa prostituta o trai, e ele vai e a perdoa. Por isso que a mensagem do profeta Oséias não é uma mensagem de medo, mas é uma mensagem de esperança para o povo de Israel, que a despeito de tudo isso, tem um marido fiel, pronto para perdoar, pronto para resgatar aqueles ou aquela esposa que sinceramente volte para ele. E aí, uma das partes mais difíceis para mim agora. Vamos ler comigo e sinta o peso dessa palavra. Versículo 9 e 10. Veja que coisa pesada. Leia comigo. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Era uma imoralidade contagiosa e contagiante. Essa palavra aqui, para os sacerdotes de Israel, é uma palavra muito pesada. Veja a comparação, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Aí a gente lembra daquela história que Jesus contou no Novo Testamento, do samaritano, lembra? Que ele estava indo pelo caminho, de repente os assaltantes, né? Aquela história, pegaram de assalto, pegaram de surpresa. Como, irmãos? Os sacerdotes foram levantados, foram postos por Deus para cuidar do povo, para orientar o povo, para oferecer sacrifícios, para purificar o pecado do povo. Representantes de Deus, dirigentes e representantes do culto. E aí o profeta olha para eles e diz: vocês são como hordas de salteadores que espreitam alguém.
andar com vocês é como andar com uma horda. Quando eu era menino, eu assistia He-Man. Aí tinha isso. Esqueleto tinha uma horda. Era horda de esqueleto. Eu nem sabia o que era horda, mas aprendia, né, as palavras. Imagine, irmãos, os sacerdotes, o povo de Israel, era para ser um exemplo. Qual é a chamada de Jesus para nós? Dia desse a gente pregou sobre isso. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vocês devem influenciar. As pessoas devem ser influenciadas pela vida de vocês. Mas aqui Osés está dizendo, os sacerdotes são como uma horda de salteadores. A prostituição anda solta na casa de Israel.